Bom, eu acredito que a pandemia, independente da sua origem, independente daquilo que começou essa pandemia, eu nunca vejo como castigo de Deus, né? Eu acredito sempre que tudo aquilo que nós acabamos enfrentando sempre nos traz alguma coisa para que possamos crescer com aquilo que vem. Então, a gente ouve demais, né? Fulano criou isso, tal país fez isso, essa variante é própria para isso, empresários atrás disso. E o que eu percebo que com a pandemia nós tivemos assim uma bipolarização extrema e de ataque e defesa. E ao mesmo tempo, evidentemente, que grupos levam vantagem de uma maneira ou de outra. Mas o que me preocupa dentro da pandemia, daquilo que nós estamos vivenciando desde o ano passado, é a realidade de uma desigualdade enorme entre países, entre classes, e, ao mesmo tempo, como enfrentar essa desigualdade e como nos movemos dentro dessa desigualdade. E a pandemia acabou revelando também para cada um de nós realidades que nós não imaginávamos passar. E colocou o ser humano dentro de um limite que também ninguém imaginava ter que viver. E é interessante perceber que, ao mesmo tempo, ela foi revelando uma identidade do ser humano que, no meu ponto de vista, é triste. Em nome de ideias, de ideologias pessoais, não estou nem falando de X e nem de Y e nem de Z, mas em nome dessas ideologias, a grande população ficou à deriva. A grande realidade, ela ficou desorientada. Informações cruzadas, desinformações e uma série de realidades onde cada um teve que aprender a nadar de acordo com aquilo que tinha. Então, a pandemia, para mim, ela foi um grande desafio, seja a parte econômica, seja a parte espiritual, seja a parte humanitária e, inclusive, a parte da ciência. Então, a gente começa a perceber o quanto nós estamos despreparados para enfrentar aquilo que nos pega de surpresa. Aquilo que vem ao nosso encontro, nós não sabemos como lidar. Quanto tempo nós perdemos em discutir da onde veio ou deixou de vir o vírus? Quanto tempo a humanidade perdeu na descoberta se era desta ou daquela ideologia que queria dominar ou ser dominada dentro do contexto global? Quanto tempo nós perdemos para buscar uma unidade, para falar uma língua comum, mesmo com as nossas diferenças, para salvaguardar a realidade do homem? Ainda hoje a gente enfrenta tudo isso. E aqui me preocupa muito, porque a partir do momento que eu quero impor a minha verdade, eu posso cair em um desafio que a história já viveu. Eu me torno maquiavélico. Para atingir os meus fins, eu começo a justificar os meus meios. E se eu tiver que passar em cima das pessoas, eu vou passar. E hoje nós fomos perdendo a capacidade de dialogar, de sentar para tratar de um assunto, de uma realidade, de uma guerra, onde o ser humano ficou no meio. E o que foi mais arrebentado. Então, assim, perdemos a capacidade de sentar e discutir. Eu nem sei se um dia tivermos essa capacidade, mas é que ficou tão exposto a fragilidade da humanidade diante desse vírus que nós nos perdemos enquanto homens, enquanto pessoas. Porque hoje eu vejo de uma maneira assim tão triste, inclusive dentro de famílias que se dissolvem por opiniões disso ou daquilo e não conseguem mais ter diálogo. A própria vacina, às vezes a gente colocar em xeque a ciência cáspita.
A ciência sempre nos orientou, a ciência sempre foi uma parceira para trazer para nós a possibilidade de lidar com a própria qualidade de vida. Colocaram fé contra a ciência, ciência contra a fé. Perderam-se essa capacidade mínima de dialogar. Então, eu brincava esses dias. Há quanto tempo você começou a questionar de onde vinham as vacinas? Você tomava aqui, você tomava aquela de revólver, olha, pau. Entende? E aí você começa a se perder nesse egoísmo de uma verdade imposta de X, Y ou Z, e o ser humano aqui fica perdido. Agora, para o outro lado, eu vou falar de Botucatu agora, né? Eu percebi uma rede de solidariedade, uma rede de compaixão dentro da pandemia, que eu nunca tinha vivenciado isso. A solidariedade de gente que tinha pouco, mas tinha capacidade de partilhar. Pessoas que conseguiram também perceber que o mundo não gira só em torno da minha casa, mas que eu preciso olhar um pouco pela janela e ver o que está fora dela. Testemunhos incríveis, que eu não sei se eu teria coragem de ir ao encontro de quem estava na sarjeta. Literalmente, a gente pega as grandes cidades, pega São Paulo, o que cresceu de situação de irmãos e irmãs em situação de rua. Então, também fez com que as pessoas percebessem a necessidade da solidariedade. Todos os apelos feitos aqui no púlpito da catedral, em nenhum momento eu fiquei descoberto. Em nenhum momento nós ficamos descobertos para poder continuar cobrindo as famílias que são assistidas pela pastoral social. Então, eu creio assim, Anderson, que se perdeu muito tempo discutindo isso ou aquilo, se perdeu muito tempo em vantagens para determinados grupos, e quem se perdeu no meio de toda essa maré foi o próprio ser humano. Quando eu ouvia dizer assim, nós estamos na mesma tempestade, nós estamos no mesmo barco, eu costumava dizer, não, nós estamos na mesma tempestade. Agora tem uns que estão no iate, outros na lancha, outros nem barco tem, estão na boia. Agora, a tempestade é a mesma. O barco ele é bem diferente um do outro. Por quê? Se revelou a pior face do ser humano. A pandemia também revelou o pior lado do ser humano. Como já dizia Hobbes, né? O homem se tornando lobo do próprio homem. A ganância, essa busca de ter, é impressionante. Isso nas pequenas coisas. Eu ouvi algumas reportagens de vocês e eu lia isso por demais, né? Quanta gente sacaneando para furar fila disso e aquilo, em pequenas atitudes. Então, o ser humano também, nos pequenos gestos, também revelou a sua pior face. Assim como tivemos a grandeza do ser humano, nas pequenas atitudes, revelar a grandeza da solidariedade, a pandemia também nos mostrou uma face tenebrosa do ser humano. Então, eu não sei te dizer, e te juro que eu não mergulhei nessa discussão. Da onde surgiu esse vírus? Como surgiu esse vírus? Eu sei que ele está aí. E a minha preocupação era como enfrentar esse vírus, como enfrentar esse distanciamento, né? Então, eu fui para um outro viés de busca, né? E sempre nessa confiança da ciência, a força da ciência. Aí a gente percebe aqui na nossa cidade o que significou diversos pontos de vistas, inclusive partidários e ideológicos, quando abaixaram a retaguarda para buscar uma resposta para o bem comum. Então dá certo. Quando cada um consegue diminuir um pouco para que o comum ele possa sobressair. França, antes da gente passar para a próxima pergunta, posso dar uma passadinha aqui pelos nossos comentários do Facebook? Opa, vamos lá. Na nossa primeira live, tivemos alguns comentários
do Luiz Henrique, né? Passou aqui. Vai Corinthians, disse pro padre Emerson. Também pediu uma bênção. A Denise Rocha passou por aqui, muito bom, padre querido. O Anderson Barber, para ser melhor só se o padre fosse palmeirense. Olha só, começaram as provocações. provocações. Concordar, eu sou obrigado a concordar. Já aqui na nossa segunda live, João Vitor Murbach de Andrade, vai Corinthians. Mandou um abraço pro padre. O Edinaldo Santos também mandou um abraço pro padre. E a Cristiane Bursaca, grande padre Emerson. Gratidão aí para a turma que está seguindo a gente. Um abração para todos. Mamma mia. Bom demais tê-los também no mundo virtual. Sabe que muitos, é interessante isso, nesse tempo de pandemia também se criou uma espécie de paróquia virtual. E isso foi muito interessante. Tanto é que foi um desafio para nós, aprender a lidar com toda essa tecnologia. Eu sou chucrão nisso. Mas perceber, assim, a importância que foi também as vias digitais, né? A grandeza que foi criar esse vínculo afetivo, mesmo no campo virtual, para que ninguém estivesse sozinho. E essa fidelidade, mesmo depois voltando às questões presenciais, tem um bom grupo que permanece nesse segmento, permanece nessa fidelidade, e que certamente, eu sempre disse para todos, né? Que para mim foi muito importante isso também. Esse nadar em mares desconhecidos, mas sabendo que iríamos encontrar outros barcos tentando achar também o seu porto seguro. Então, é muito bacana também essa realidade digital, esse mundo virtual que nos leva a uma realidade presencial com uma melhor qualidade de vida. E é esse o gancho que eu queria para a minha próxima pergunta, padre. Era justamente isso que eu queria saber do senhor. Como que o senhor utiliza? A gente sabe que o senhor faz uso das redes sociais, o senhor tem um projeto chamado A Palavra, né? Que o senhor já veicula já há algum tempo nas redes sociais. E o senhor, como formador de opinião, também usa as redes sociais para evangelizar, né? Que importância tem essas ferramentas hoje na evangelização do seu trabalho? Bom,